Candy Montgomery ficou popularmente conhecida após assassinar a machadadas a esposa do homem com quem estava tendo um caso extraconjugal. Pegue a pipoca e acompanhe o desfecho de mais uma trama real. Conhecendo Candy Montgomery. Em 1951 nascia Candace Lynn Wheeler, em Lucas, Texas. Candy não só cresceu numa família religiosa, mas como também seguiu os passos e ensinamentos bíblicos dos seus familiares, porém era bastante controlada por sua mãe, somente após o casamento com Pat Montgomery, que Candy teve de fato a sua total liberdade. Candy era bem casada e tiveram 2 filhos entre 1973 e 1974, viviam bem unidos em sua casa em Villie, no Texas. Tudo parecia ser às mil e umas maravilhas. Candy demonstrava uma energia positiva e uma liderança em praticamente tudo o que fazia, era melhor no coral da igreja, ganhando a posição de solista, agia como se fosse uma conselheira do pastor, tinha seu próprio negócio de decoração em parceria com sua melhor amiga, era o núcleo da relação de suas amigas e junto com outros frequentadores da igreja, formaram um grupo para jogar vôlei semanalmente numa quadra no mesmo local. Aí que as coisas começaram a desandar. A traição. Embora Candy fosse uma mãe dedicada, mulher ativa fisicamente e religiosamente, ela era uma leitora constante, adorava ler livros, porém tinha um gosto peculiar por livros um tanto picantes e diversas vezes se perdia durante suas leituras. Com o casamento cada vez mais frio, Candy então começa a se aproximar do marido de uma de suas amigas durante o jogo noturno de voleibol. Betty e Alan Gore eram um jovem casal e frequentavam a igreja metodista que era a mesma igreja que Candy e sua família frequentavam, e Alan também era do grupo do vôlei. Candy se aproximou de Alan durante os jogos passando então a manter uma relação extraconjugal. Alan, que já era pai, mesmo mantendo uma relação com Candy, foi pai pela segunda vez com sua esposa. Betty desconfiava demais da traição do marido. Por conta de uma gravidez assombrada pelo fantasma da traição e constantes brigas, Betty então desenvolveu depressão pós-parto. Alan, por sua vez escolheu dedicar-se mais ao seu casamento, então preferiu afastar-se de Candy, isso a deixou furiosa. Era muito difícil Candy manifestar suas emoções, até mesmo para sua melhor amiga, estava sempre sorrindo e muito ativa. O crime. As filhas de Candy e Betty eram muito próximas e era normal da filha dos Gore passar um final de semana na casa de Candy e Pat. Então em 13 de julho de 1980, Alan estava viajando a trabalho em Minnesota e a filha mais velha dos Gore passava um final de semana na casa dos Montgomery, como uma forma de deixar Betty mais calma e tranquila com sua filha então recém-nascida. Candy passou na casa dos Gore para pegar um maiô para Alicia ir à piscina, foi aí que Betty não suportou e começou a indagar Candy sobre o caso com Alan. Betty a culpou, das crises no casamento, da depressão pós-parto e quase o divórcio. Ela não aguentava mais, tinha que falar, Betty queria respostas. Candy a golpeou 41 vezes com golpes de machado. Principalmente no seu rosto deixando-o completamente desfigurado. Por mais que o marido a identificasse no necrotério, a comprovação teve que ser feita com teste de arcada dentária. A vítima teve o torso, braços e pernas mutilados, não precisava ser um perito experiente para notar a voracidade e a tamanha raiva que estava o agressor. Tudo isso aconteceu enquanto a filha de Betty dormia no berço no quarto ao lado. Candy então voltou para casa como se nada estivesse acontecido. Alan mantinha ligações frequentes com Betty, mesmo em suas viagens a trabalho, mas começou a ficar preocupado quando Betty não atendia mais suas ligações, ligou diversas vezes, mas não obtinha o retorno. Até que ele acionou os vizinhos Richard Parker e os colegas Jerry McAnan e Lester Gailey para entrar na sua casa e verificar se havia algo de errado. Betty foi encontrada pelos vizinhos num estado que parecia cena de filme de terror. Em depoimento foi descrito da seguinte forma: oceanos de sangue castanho avermelhado grandes e coalhados, brilhando no azulejo. Do julgamento à sentença de Candy Montgomery. Quando a polícia e a perícia chegaram ao local, ficaram assustados com o que viram, algo nunca acontecido antes naquela cidade, que provocou um alarde grande na vizinhança local.
A perícia logo notou pegadas de sapatos ensanguentadas, porém de um tamanho inferior a de um homem. Foi constatado também que o assassino usou o banheiro para se banhar antes de sair da casa. Para o investigador do condado de Collin, Steven Defebaugh, com base nas evidências, começou a deduzir que o assassino poderia ser do sexo feminino ou até mesmo adolescentes menores de idade. A polícia já sabia que Candy fora a última pessoa a ter contato com Gore, se tornando não a principal suspeita. Candy então alegou que foi buscar o maiô de banho para Lizzie e em seguida foi dar aulas bíblicas na igreja. Ciente de que os investigadores estavam na sua cola, Candy então resolveu dar fim nas pistas que possivelmente poderiam incriminá-la, então resolveu cortar e jogar no lixo as sandálias usadas no brutal assassinato, para eliminar a semelhança com as pegadas coletadas na cena do crime. Mas as digitais de Montgomery no local do crime, foi o suficiente para a polícia expedir um mandato de prisão contra ela. Foi na troca de roupa que os carcereiros repararam um corte no dedo de pé e um hematoma na cabeça. Candy então se embaraçou para responder tais perguntas. O julgamento de Montgomery durou exatos 8 dias, com início em outubro. O seu advogado de defesa, Don Crowder, argumentou que Candy agiu em legítima defesa ceifando a vida de Beth com nada a menos que 41 brutais machadadas após Beth tê-la agredido com o machado quando Candy assumiu o romance com Alan. Montgomery a desarmou e desferiu uma sequência de golpes. Enquanto isso, o psiquiatra de Candy, o Dr. Fred Fason, alegou que Montgomery teve uma espécie de apagão enquanto desferia os golpes e que seus atos foram referentes a um trauma de infância. Quando Candy estava sob efeito de hipnose, isso mesmo, hipnose, afirmou que sua mãe a silenciava sempre que Candy a questionava sobre alguma decisão dela. Então isso refletiu nela enquanto descia o braço com o machado sobre o corpo de Beth. A sentença. Por incrível que pareça, Candy foi inocentada pelo júri, que julgou o assassinato como legítima defesa. 41 machadadas como legítima defesa, depois de assumir ainda que teve um caso com o seu marido. Difícil de acreditar. Candy disse em sua defesa que foi atacada primeiro, mas que conseguiu desvencilhar-se de sua ex-amiga, tomando o machado e desferido os golpes. Em 30 de outubro o júri composto por 9 mulheres e 3 homens decidiram absolvê-la com 3 horas de antecedência para o término do julgamento. Como vive Candy hoje? A família Montgomery se mudou apenas 3 meses após a absolvição, somente para se divorciarem. Hoje Candy Montgomery vive normalmente na Geórgia e é terapeuta de saúde mental e conselheira familiar. Minha Nossa Senhora! Dá para acreditar? Hoje já é uma mulher idosa. Quanto ao seu advogado, Don Crowder, nunca tinha atuado como advogado de defesa criminal antes. Após isso, tentou a vida na carreira política, mas não conseguiu votos suficientes. Daí sua vida entrou em declínio. Perdas familiares e casamentos fracassados fizeram Crowder tentar-se contra sua própria vida, mas obteve êxito na segunda vez que tentou. Em 10 de novembro de 1998, Don Crowder tirou sua própria vida em casa. Quer saber mais dessa real história? Assista a minissérie, intitulada como Candy, e embarque de vez nessa trama. Se gostou, curta e deixe sua opinião nos comentários.